Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez nós queremos trazer vamos dizer que uma síntese da lição de número 7, e a base da nossa lição de hoje é Ruth, Esther, capítulo 2. Lembrando que nós ainda estamos estudando, todo nesse trimestre nós vamos estudamos já o livro de Ruth, agora vamos estudar o livro de Esther, e nessa sequência nós já estamos no capítulo 2. Semana passada, na lição de número 6, nós falamos um pouquinho sobre o grande banquete de Assuero e como se deu também a questão de Vasti ser destronada. E essa semana nós vamos falar sobre a Esther ser aí coroada como rainha da Pérsia. Então, eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula para a gente aprendermos juntos sobre esse tema, sobre o capítulo 2. E lembrando aos irmãos que nós estamos fazendo o estudo nesse trimestre de uma forma expositiva, capítulo por capítulo. Então a gente já está no capítulo 2. E antes de darmos início aqui com a leitura do nosso textuário e na sequência Verdade e Prática, eu preciso trazer algumas informações para que sirva de base para o que nós iremos falar nesta oportunidade. A primeira e grande informação que eu preciso nortear, trazer diante dos irmãos, é que o capítulo 1 do livro de Esther ao capítulo 2 há uma lacuna de tempo, de mais ou menos 4 anos. Termina a história narrada no capítulo 1, vai passar para a história do capítulo 2. Existe um espaço de tempo, existe essa lacuna de 4 anos. Não foi assim como foi escrito na sequência. Teve um espaço de tempo desses fatos narrados. Então a gente já precisa destacar isto. Precisamos destacar também que o capítulo 2, ele tem 23 versículos. Esses 23 versículos, eles estão divididos em duas partes. A primeira parte que nós vamos estudar é sobre a questão da escolha da rainha Esther, onde a gente vai aprender sobre a sua coroação, e a última parte vai ser a questão de Mordecai, aí ser tido como alguém que vai descobrir uma conspiração, e vai já levar essas informações a Esther. Esther vai levar o rei Assuero em nome de Mordecai, onde a gente vai ver todo o desenrolar. E nessa lição de hoje a gente também vai abordar esses dois pontos muito importantes da nossa lição. Lembrando que às vezes a gente, para entender um capítulo como o capítulo 2, que é o que nós estamos estudando, nós precisamos voltar um pouquinho para entender como era a cultura do qual esse texto foi escrito, o contexto que esse texto está inserido. Porque se nós olharmos pela ótica da nossa sociedade, dos nossos tempos, a gente vai acabar que entendendo de uma forma errada. Por exemplo, aqui a gente, quando está diante desse assunto, a questão de Esther ela ser coroada como rainha e como se deu a escolha de Esther, nós precisamos entender que nós não estamos aqui diante de um concurso, como por exemplo concurso que existe aqui na nossa nação, Miss Brasil, Miss Mundial aí, que existe no mundo todo, a mulher mais bonita. Nós não estamos diante de um concurso semelhante a esse. Esse concurso aqui, na verdade, ele está mais, vamos dizer que essas pessoas que participavam ou que foram apresentadas na Casa Real, talvez nem todas estavam ali por vontade própria, porque um concurso, para ele acontecer, a pessoa que vai participar, ela precisa estar consciente e ela precisa assinar alguns papéis para fazer a sua inscrição, e é de boa vontade. Aqui nesse caso, aqui, para a escolha dessa rainha da Pérsia, a gente precisa entender que aqui foi de uma forma diferente, é como a cultura da época regia, como o governo persa ele regia. Então a gente precisa tirar de cena toda a nossa perspectiva que permeia a nossa sociedade, como a nossa sociedade vive. A gente precisa entender
como funcionava a sociedade que foi escrito, para que a gente não acabe se enganando. Para uma boa interpretação do texto, nós precisamos entender um pouquinho do contexto que esse texto ele está inserido, para que assim a gente venha ter sucesso, vamos dizer que na administração da leitura desse texto, da interpretação. Então, o nosso capítulo 2 do livro de Esther, ele vai falar, vai iniciar falando que depois destas coisas, o rei, ele volta a Suzã, a sua fortaleza, porque no capítulo 1 vai descrever o seu banquete de 6 meses. E esse banquete de 6 meses que se deu no capítulo 1 era exatamente uma campanha que esse rei ele estava abrindo. Ele estava abrindo uma campanha, reuniu todos os magistrados das 137 províncias e todos eles eram com questão de apoio para que ele saísse em uma empreitada, em uma guerra contra os gregos. Então ele retorna aqui no capítulo 2 dessa guerra, não foi bem sucedido como ele assim desejava, então é nesse momento que vai se dar a questão desse casamento. É onde todos os conselheiros ali do rei vai em todas as províncias que pertencia ao reino persa e vai trazer de lá mulheres, todas as virgens que havia no reino eles trouxeram para que se apresentasse, para que passasse por um tipo de purificação, por um tipo de estágio de 12 meses, 6 meses com óleo e os outros 6 meses com fragrância. E tudo isso vai também se cumprir na vida de Esther. Então a gente vai ver que todo esse processo que essas mulheres passam, no capítulo 2 aqui registrados, era conforme regia o governo persa. Então essas mulheres elas são trazidas das 627 províncias, e a única forma de uma mulher escapar, vamos dizer que de um caso desse é se ela fosse reprovada, como na questão da formosura, ela não tivesse ou não fosse aprovada por todos aquele comitê que andava procurando essas moças para levar ao palácio. E às vezes a gente olhando por cima, fazendo uma leitura breve, a gente pode até entender que talvez era bom, mas na verdade tinha se a gente olhar com mais detalhe, a gente vai ver que as mulheres que ali estavam, elas eram obrigadas a viver a vida toda ali dentro do palácio. Se elas passassem por aquele processo dos 12 meses, fosse ter com o rei não a aprovasse para que ela se tornasse rainha, mas ela ia se tornar concubina, ia viver ali no palácio sem ter mais acesso aos seus pais, às suas mães, aos seus familiares, que se fosse de outra província não tinha liberdade. Lá só quem entrava na casa onde essas mulheres ficavam era o eunuco do rei. Então a gente precisa entender que todas essas mulheres que eram colocadas para passar por esse processo, para serem vistas diante do rei, elas iam ter uma vida, vamos dizer que privada, no palácio. Elas não iam ter mais a liberdade que elas tinham nas suas casas, nas suas províncias. Então, nem todas que ali estavam por vontade própria. Elas foram levadas contra a sua vontade, pelo simples fato de ser reconhecida como terem beleza suficiente para serem esposa do rei. Então a gente precisa olhar e entender que o que vai reger essa questão é toda a ordem monárquica aí do reino persa e não a nossa cultura. Então a gente precisa tomar cuidado como professor, tomar cuidado com essa questão para que não acabe fazendo ou gerando essa confusão. Então a nossa primeira, vamos dizer que a nossa primeira lição que vai especificamente falar sobre Esther é essa, a lição de número 7, porque a lição de número 6 falou sobre 2 personagens importantes do livro de Esther, que foi sobre o rei Assuero e sobre a rainha Vasti. Agora aqui no capítulo 2 nós vamos conhecer os outros personagens, como Mordecai, vamos conhecer aqui Esther, de uma forma mais, vamos dizer que mais direta, mais completa, do que o apanhado que a gente tinha feito, de uma forma geral de todo o livro. Aqui a gente vai perceber que Esther
ela era, como diz aqui o texto, ela era bela, era bonita à vista e era muito formosa. E está entre as 4 mulheres mais formosas da Bíblia Sagrada, né, que nós temos lá aparecendo como uma mulher bonita e formosa, né? A nossa matriarca, esposa de Abraão, que era Sara, depois Abigail, uma das mulheres de Davi, e depois Raabe, uma das mulheres ali que se entrou na linhagem do Messias, que era mãe de Boaz, né, que se casou com Ruth, onde a gente já estuda nesse trimestre. E a quarta é Esté. Então Esté, ela acaba se tornando mais formosa do que essas outras 3. Por quê? Porque essas outras 3, nenhuma delas passaram por essa peneira, né, de serem colocadas diante de mulheres de 127 províncias diferentes, né? Elas não tinham um padrão para ser comparadas, já Esté aqui tinha. Então, por isso que a gente aponta Esté como a mulher mais formosa, né, nos tempos bíblicos. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre Esté, um pouquinho sobre Mordecai no decorrer dessa videoaula. Mas antes de passar aqui a apresentar o nosso textuário, eu preciso apresentar os nossos objetivos, para que assim a gente venha trabalhar, desenvolver esses objetivos e eles venham servir, né, para que a nossa aula ela venha ter, vamos dizer, uma porta de entrada, uma base bem preparada. O primeiro objetivo é informar sobre o cenário no qual viveu os judeus que não regressaram para sua terra após o edito real. Segundo, mostrar providência divina na escolha de Esté como rainha. E terceiro, entender a ação silenciosa de Deus para beneficiar o seu povo. Então nós vamos aprender nessa lição sobre esses 3 objetivos. E eu já quero aqui fazer menção do primeiro objetivo, mostrar para os irmãos, porque tem muitas pessoas que às vezes ao ler ou está diante do capítulo 2 de Esté, acha que Esté ela veio de Jerusalém para a fortaleza de Suzã. Acha que Mordecai nasceu, né, em Jerusalém e estava vivendo como cativo aqui em Suzã, mas não é. Esses 2, tanto Mordecai como Esté, eles não nasceram em Jerusalém. Os descendentes deles sim, eram de Jerusalém, e eles nasceram nesse período cativeiro. Por quê? Porque essa história que vai acontecer do casamento de Esté vai ser 50 anos depois do decreto de Ciro, que liberou todos os judeus para voltar. Muitos dos judeus não voltaram. Por quê? Porque já tinha instabilidade, né? Já tinha arrumado um local, já tinha constituído família, já estava vivendo bem e até mesmo não tinha nem nascido lá em Jerusalém. Os pais deles que tinham experiências, eles não, eles já tinham nascido no cativeiro, então optaram por viver no cativeiro. Então esses 2 personagens, eles são um desses muitos que fizeram questão de morar nas cidades ou nas terras aonde eles estivessem. Então a cidade ou a fortaleza de Suzã, ela estava muito distante de Jerusalém, né? Estava do outro lado do mundo quando se relaciona a Jerusalém. Ela se encontrava a mais ou menos uns 100 quilômetros do rio Tigre. Então era uma fortaleza, uma cidadela, como diz o texto, muito pequena, mas que era tida como capital, né, política de todo o governo de Assuero. Então esses 2 personagens judeus, que era Mordecai e também era a Esté, eles 2, eles são descendentes aí dos judeus. Então a gente vai ver que o livro ele vai permear sobre esse, vamos dizer que esse pano de fundo da questão do livramento ou da liberdade dos judeus em se defender. Então a gente precisa também nortear aqui que quando o texto do capítulo 2 vai se referir sobre os descendentes de Mordecai, vai levar ele lá para Belém, né? Vai levar ele como alguém que era pertencente à tribo de Benjamim, né? Que ali os descendentes que o escritor do livro de Esté vai apresentar que era Quis, e depois de Quis, que era aí o pai do primeiro monarca de Israel, que foi Saul, e a gente vai ver que ele tinha uma ligação direta com o reinado, ou seja,
tanto Esté como Mordecai, eles vinham de uma linhagem real, né? Eles eram alguém de respeito, a família deles era alguém do primeiro escalão de Israel, era dos príncipes, então seus descendentes. Então, quando o texto fala que eles eram filhos, né, de Quis, dos descendentes ali de Saul, a gente precisa entender que não é descendentes, vamos dizer que recentes, são os descendentes já muito longe, porque não tinha como esses descendentes estarem vivos, porque foi antes da monarquia de Israel. Passou o período da monarquia, passou o período cativeiro e nós já estamos no período pós-cativeiro, ou seja, passou muitas gerações. Então, o que o comentarista aqui ele se preocupa em mostrar é que eles eram de famílias reais, né? Mas não tem como a gente apontar que eles estavam apresentando, o comentarista estava apresentando aqui os descendentes recentes. Não, mas eram os descendentes longe, era descendentes aí que viveu aí em Israel. Então, já munido dessas informações, nós vamos passar ao nosso textuário, que se encontra em Esté, capítulo 2, o versículo 4, que diz: a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Então, nosso textuário aqui ele é apresentado como os conselheiros do rei que colocam isso diante do rei, que a moça que foi escolhida pelo rei, essa tome o lugar de Vasti, reine no lugar de Vasti, e o rei prontamente viu que era uma condição da escolha, estava sobre os seus ombros dele escolher, e aquele escolhesse com certeza tinha aí vamos dizer que esse direito de ser coroado, de ocupar a posição que estava, vamos dizer que em aberto, porque Vasti, a gente aprendeu na lição passada que ela tinha sido destronada. Então o rei estava sem uma rainha. Então ele ia eleger agora uma para que essa viesse a ser rainha no lugar de Vasti. E a gente vai ver que essa rainha vai ser Esté, a mulher mais influente desse reinado. De todo o Império Persa vai ser Esté. Porque Esté, ela vai através da sua presença, através das suas atitudes, ela vai ter acesso ao rei, ela vai apresentar diante do rei os seus projetos e eles vão ser aprovados pelo rei. Então essa mulher, ela não vai ser qualquer rainha, ela não vai ser qualquer, vamos dizer, esposa de um monarca, não, ela vai ser uma mulher influente, ela vai ter voz ativa aqui como rainha do reino persa, do Império Persa. Vamos agora à nossa verdade prática, que diz: nem sempre os propósitos de Deus são manifestos de imediato, o que faz com que a nossa caminhada seja fundamentada na confiança e fé de que Ele sabe como agir. Então, a nossa verdade prática nos informa que o nosso Deus, os propósitos de Deus, eles nem sempre são manifestos da forma que nós queremos, da forma que nós desejamos, da forma que nós desenhamos ou projetamos para que ele se manifeste. Não, tudo é no tempo dele. E isso serve para nós, para que nós, como cristãos, nos apeguemos mais a Deus, confiemos mais, andemos pela fé e não pela vista. Então, a nossa verdade prática, ela nos traz essa informação, que todo cristão precisa, acima de tudo, confiar que Deus, Ele cuida de todos nós, que Deus está na direção de todas as nossas vidas. Nós precisamos apenas confiar, nós precisamos crer que o nosso Deus tem nas mãos o controle de todo o universo. Nossa lição ela tem 3 pontos. O primeiro ponto nós vamos falar sobre a escolha da nova rainha, e nesse primeiro tópico, em busca de uma nova rainha, que é com base do versículo 1 até o versículo 4. E é nesse tópico que nós vamos ver que essas moças elas são arrancadas das suas cidades de origem, das suas famílias, sem direito a levar nada. São levadas ao palácio
para que ali elas passem por um processo onde alguns estudiosos vão dizer que nessa casa de mulheres, onde todas essas candidatas foram levadas, elas passam por um tratamento de estética, de beleza. E alguns vão defender que elas são colocadas em um determinado local, onde elas são embrulhadas com óleo de essência, e essa manta que cobre é aquecida para que os poros delas se abrem. Quando abre, todas essas essências entrem na sua pele. É isso feito durante 6 meses, para que essas pessoas elas possam agora ter um tratamento especial, um tratamento diferenciado. Então é isso que a gente vai ver que vai acontecer com todas as candidatas que vieram de todas as províncias, que foram colocadas ali diante do eunuco do rei, para serem assim cuidadas. Então a gente precisa entender que não foi apenas algumas, não, mas todas elas passaram por esse tratamento, porque o povo persa, eles estavam em busca de uma nova rainha, e eles queriam selecionar essa nova rainha. Então por isso que ele leva todas essas moças virgens para esse lugar, para que assim ele possa escolher a melhor e aí colocar a coroa na sua cabeça, colocar o cetro de rainha nas suas mãos e colocar ali a capa de rainha. Então a gente precisa entender que esse processo foi com todas as candidatas aí que foram levadas para serem escolhidas. O tópico 2, Esté e Mordecai. E nesse tópico nós vamos aprender que Mordecai, ele é benjamita, é onde a gente vai ver as informações acerca do nome, tanto do nome, vamos dizer, hebraico, como também da origem do nome Esté e do nome Mordecai. A gente vai ver que todos os dois nomes, tanto Mordecai como Esté, eles são de origem babilônica. E vai entrar, ou vamos dizer que ele vai dar uma relação aos deuses da Babilônia. Mordecai é um deus que tem por nome Marduk, e Esté é uma deusa que é conhecida como a deusa estrela, Estar. Então a gente precisa entender que esses dois nomes, eles são nomes babilônicos. Já o nome de Esté em hebraico é Hadassah, que significa murta. Isso a gente aprendeu na lição passada. Então todas as pessoas que eram trazidas de Jerusalém, quando Nabucodonosor foi, invadiu e levou como cativos, quando eles chegavam nessas províncias, eles tinham os nomes mudados. Os nomes de nascimento ou da terra natal era mudado. Como, por exemplo, o nome de Daniel foi mudado dos seus 3 amigos. Da mesma forma que acontece lá em Gênesis, quando José ele chega no Egito, ele também recebe um nome egípcio. Então, era muito normal o escravo ter o nome mudado, quando ele chegava em um determinado local. Um novo senhor mudava-se o nome. Então a gente precisa já entender isso e entrar com a mente já aberta com questão a esse entendimento. O terceiro tópico, Esté entre as candidatas. Aqui nesse tópico nós vamos ver que Esté, aonde ela chegava, ela fazia a diferença. Aonde Esté colocava a planta do pé, a Bíblia vai dizer que ela achava graça diante de todos. É tão verdade que o texto vai deixar tão claro, tão nítido para nós, que quando ela vai chegar, o eunuco vai escolher para ela o melhor quarto da casa das mulheres. Vai dar 7 virgens para que assim cuide de Esté. E vai dar a Esté o melhor alimento da casa. A gente precisa ver que Esté, aonde ela chegava, ela tinha um tratamento diferenciado, por causa da sua forma de viver. E quando ela vai se apresentar diante do rei, não é diferente. A Bíblia vai dizer, vai deixar bem claro, que o rei amou mais Esté do que todas as outras mulheres que ali passaram. Esté é tida e reconhecida como rainha, é o que a gente vai ver aqui no ponto 2, que diz
a rainha Esté. O primeiro tópico, o casamento de monarcas. Nesse tópico, nós precisamos entender que o que a comentarista da nossa lição vai falar é que nesse tópico ela vai dar ênfase à questão dos casamentos, né, dos monarcas. E esse casamento, que aqui vamos aprender, que vai se dar como uma coroação de Esté, esse casamento ele vai acontecer. Né? Vai ter um banquete específico para esse casamento, é onde o rei ele vai convocar todas as autoridades do seu reino, do seu vasto reino, as 137 províncias, para que se apresente para o seu casamento, e o rei vai abrir mão, né, de alguns tributos e alguns impostos dessas províncias para realizar esse casamento, esse banquete. Então, quando se trata de casamento dos monarcas, havia essas festas. Essa festa era muito comum. E aqui, diante desse texto, a gente vai ver que isso também vai acontecer, né? Vai ter essa questão dessa festividade, desse casamento real, como era de costume acontecer, sempre que um monarca ia se casar. Segundo, a coroação de Esté, que nesse tópico nós vamos aprender que Esté ela é coroada como rainha. Quando ela vai ter com o rei achou graça de Esté, e aí ele pegou a coroa e colocou sobre a sua cabeça, honrando Esté, colocando Esté como rainha. Ou seja, Deus não aparece literalmente, mas Deus dá graça a Esté. Esté ela sai dali honrada. Ela sai como a mulher mais influente do reinado persa. A gente precisa entender que Esté ela estava nas mãos de Deus, né? Que todos os seus passos eram dirigidos pelo Senhor, que ela confiava no Senhor. E assim a gente precisa confiar, né, que o nosso Deus ele tem nas mãos a vara que rege o universo e que nenhuma coisa pode pegar Deus de surpresa, porque Deus sabe todas as coisas. Vamos agora passar ao terceiro tópico do segundo ponto, que fala a rainha Esté é celebrada. E nesse tópico nós vamos ver que é com base no versículo 18, aonde Esté ela vai ser celebrada. As mulheres vão se alegrar, né, porque conhece Esté por esse tempo que conviveu. E a gente vai ver que foi 4 anos depois que Vasti foi destronada, Esté é coroada, Esté é celebrada. Se Vasti era conhecido por causa da beleza, Esté é muito mais. Ela foi muito mais celebrada, porque era uma pessoa humilde, uma pessoa obediente. E é onde a gente vai ver que tanto o predicado moral dela é colocado em destaque. A gente vai ver que Esté, ela sendo uma mulher, ela era diferente das demais, né? Ela se destaca de todas elas e por isso que ela era celebrada. Era uma pessoa que todo mundo gostava de estar perto, porque ela tinha e inspirava confiança para todos aqueles que lhe rodeavam. Isso a gente vê na vida de Mardoqueu, que era o seu tio, que foi quem lhe criou. Vamos passar agora ao terceiro ponto, que vai falar sobre Mordecai salva o rei. É nesse ponto da lição, que é com base aqui no finalzinho do capítulo, aonde a gente vai ver que Mordecai ele assentava-se à porta do rei. E alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, eles vão defender que essa expressão assentado à porta do rei, ela leva ou está ligada, está relacionado à questão de uma função pública que Mordecai ele tinha no reino persa. Ou seja, ele era alguém que estava ali representando o trono nos portões da cidade. Quando o texto fala que ele assentava-se à porta do rei, ele tinha uma função. Não sabemos especificamente qual era a função. Se era de fiscalizar alguma coisa, se era de servir a alguém, mas o texto ele deixa claro essa expressão, assentava-se à porta do rei. E é diante dessa, vamos dizer que dessa atividade que ele executava,
que ele vai descobrir, né, uma conspiração, e essa conspiração, aqui a nossa comentarista vai dizer que é uma conspiração frustrada. Tópico 2. Conspiração frustrada. Por quê? Porque Mordecai, ele vai ver, né, as pessoas ali combinando, arquitetando, projetando, né, para investir contra a vida do rei Assuero. Então Mordecai se antecipa ali à execução daquele plano, corre e informa a Esté o que ouviu e o que viu, e Esté vai ao rei, à presença do rei, levando essa mensagem da parte de Mordecai. É aonde o rei ele vai investigar, e ele vai chegar vamos dizer que a um denominador comum. Ele vai chegar e vai dizer que aquele projeto ele estava mesmo, vamos dizer que sendo encaminhado para a sua execução. E aí é onde o rei ele vai mandar escrever nas crônicas, vai deixar registrado ali aquele fato. Vamos dizer que era Deus, importunando ali o rei para que ele deixasse escrito, para que mais tarde isso viesse a acontecer na vida de Mordecai. Então a gente precisa entender que Deus estava cuidando tanto de Mordecai como de Esté. E aqui Mordecai ele vai se mostrar uma pessoa fiel, no que fazia. Ele era fiel na sua função de servir ao trono persa. E a gente percebe que ele vê a conspiração, mas ele não temeu. Mas ele vai e informa o que estava acontecendo. E aqui o tópico 3, na nossa lição, que é o último tópico, vai nos informar sobre a morte dos conspiradores. Eles vão morrer, porque a sentença para quem atenta contra a vida do rei é a morte. E a gente vai ver que isso só foi possível devido à atitude de Mordecai. Se Mordecai não estivesse ali naquele reino, com certeza esses conspiradores eles teriam êxito. E aí é aonde teria acontecido a morte de Assuero por traição. Mas como Mordecai ali estava, foi registrado no livro das crônicas que Mordecai descobriu os conspiradores, deu nome, o rei investigou e chegou à conclusão de que Mordecai estava certo. Nossa aplicação pessoal diz: no Império Medo-Persa, duas pessoas relativamente insignificantes, Mordecai e Esté, sobem ao palco como parte de um grupo de segunda ou terceira geração de exilados, com atuação decisiva para a salvação da vida do rei. Mostra que Deus continuava tecendo os fios desta história em favor do seu povo. Então a nossa aplicação pessoal conclui ou fecha a nossa lição, nos informando de que as duas pessoas que viviam nos bastidores desse império, que era Esté e Mordecai, talvez para muitos eram insignificantes, porque não passavam de pessoas simples, comuns, mas Deus as toma e coloca e vai tecendo a história para que elas se tornem maiorais naquele reino. Saiam dos lugares baixos e seja colocado no lugar de elite. E é assim que Deus faz. Pega as pequenas coisas e coloca no lugar das grandes. Pega as coisas insignificantes para que venha confundir as coisas grandes. É o nosso Deus e Ele trabalha assim. Ele pega aqueles que não são e faz com que eles sejam. E aqueles que são orgulhosos, aqueles que têm um orgulho dentro de si, eles são abatidos. Então, nós precisamos entender que a humildade, ela é uma característica cristã. Nós, como cristãos, cada dia precisamos ser humildes, com a certeza de que Deus, no seu devido tempo, Ele honrará cada um de nós. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.